Graça e paz, uma boa tarde a todos vocês. Hoje, dia 23 de abril deste ano de 2021, estamos começando mais uma reunião do Ministério de Libertação. Hoje você está vendo que estamos voltando presencialmente aqui nas dependências da Igreja Batista. E desde já eu quero agradecer por você estar aí conosco. Sem nenhum tipo de dificuldade eu tenho para pedir para você compartilhar esse vídeo, para você estar compartilhando, nos ajudando na divulgação, porque a palavra de hoje é uma palavra muito linda também, né? Nós estamos falando sobre Gilgal, estamos falando sobre as lições de Gilgal. Já tivemos 4 lições a respeito desse texto, que está baseado no livro de Josué, a partir do capítulo 1 até o capítulo 6, nós já estudamos, já falamos, mas eu quero pedir para você nos ajudar, para você nos auxiliar e estar assim compartilhando desse vídeo. Quero mandar um beijo para Jaqueline Bezerra, que já está conosco, né, já está nos assistindo, a Tiana Silvério também, a irmã Tiana, que Deus abençoe muito sua vida. E eu quero pedir para você, vai escrevendo aqui embaixo, para que a gente possa saber de onde você está nos assistindo, dá um oi pra gente ficar feliz que você está aí junto conosco. A Raila também está nos assistindo, né? E através da Raila eu acho que tem mais algumas pessoas aí, né, Raila, pertinho de você. E eu quero pedir a você então, para que a gente possa compartilhar desse vídeo, para que a gente possa compartilhar desse tempo. Lembre-se que o intuito da transmissão ao vivo aqui, através desta reunião do Ministério Vidas Transformadas, que é o Ministério de Libertação da Primeira Igreja Batista, ele tem por objetivo que você participe. Você precisa participar conosco, né? Então, se fosse de outra forma, a gente faria um vídeo, né? Todo arrumadinho, todo ajeitadinho, mas esse não é o objetivo. O objetivo é estar próximo de você, é estar perto de você, ainda que a distância seja maior, mas que nós possamos estar próximos, unidos em um mesmo propósito, unidos nesse tempo, buscando ao Senhor e aprendendo dele. Então você pode colocar aí sua dúvida, sua pergunta, você pode compartilhar conosco, você pode interagir conosco, porque esse é o objetivo, a sua interação. Um beijo também para a irmã Marisa, que também está conosco, né? Sempre conosco. E eu quero pedir a você, então, para você estar nos ajudando no compartilhamento deste vídeo nesta tarde. Vamos orar, vamos começar a nossa reunião. Enquanto você vai compartilhando, eu quero começar a nossa reunião, como sempre, em oração, né? Para que nós possamos estar orando assim e buscando ao Senhor de todo o nosso coração, buscando ao Senhor com toda a nossa vida. Então nós vamos orar e eu quero sempre falar a você que é importante você repetir muitas vezes, né? Eu sei que às vezes agora nesse momento fica um pouco complicado talvez para você, mas sempre que você for orar, ore nos momentos, ore em voz alta. O que é que você não pode orar em voz alta? O que você não quer que o inimigo escute, porque somente o Senhor é onipresente, somente o Senhor é onisciente, onipotente. Então, mesmo que você ore em pensamento, ele vai estar conhecendo o seu pedido, ele vai estar ouvindo o seu clamor, a sua oração. Agora, quando nós não queremos que o inimigo escute, então nós não oramos em voz alta, nós oramos apenas em pensamento, principalmente quando você vai pedir algum tipo de sinal, né? Para que o inimigo não confunda você, não peça em voz alta, peça em pensamento apenas. O Senhor vai ouvir o seu pedido, o seu clamor, e Ele vai estar assim atendendo e você não vai ficar confundido, tá bom? Mas vamos orar? Senhor, nesta tarde eu quero glorificar o Teu nome e exaltar, Senhor, a Ti nesse momento. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Obrigada, Pai, pelos Teus benefícios. Senhor, o que daremos a Ti por todos os benefícios que tem nos feito? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, cuidado de nós. E eu quero nesse momento clamar, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, enviando os Teus exércitos celestiais, os Teus anjos,
os teus mensageiros, para que eles lutem em nosso favor e trabalhem, militando, Senhor, em nosso favor, em favor de todos aqueles que estão ligados a nós. Senhor, os nossos amigos, Senhor, aqueles que são os nossos familiares. Nós clamamos nesta tarde pela vida, Senhor, daqueles que estão enfermos, por a vida, Senhor, da família do seu Walter, Pai, que está enlutada. Senhor, nós clamamos, ó Deus, pela vida, Senhor, do Marco Antônio, clamamos pela vida, Senhor, do seu Antônio. Pai, nós clamamos, ó Deus, pela vida de todos aqueles que, Senhor, estão passando por situações delicadas, complicadas. Senhor, muitas vezes, Senhor, sozinhos, ó Pai, lá nos hospitais. Nós clamamos que o Senhor esteja com eles. Envia, Senhor, os teus exércitos celestiais, Pai, agora, a entrar, Senhor, nos hospitais, Pai. Senhor, em nome de Yeshua, o Messias, nós clamamos que o Senhor traga de volta, Senhor, com saúde, restaurados, aqueles, Senhor, que estão contaminados, infectados, Senhor, enfermos, Pai, debilitados. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe, ó Deus, que o Senhor escute os nossos clamores, que o Senhor escute, Pai, a nossa oração, que o Senhor ajude, ó Deus, a passar pelo problema, Senhor, daqueles que estão enlutados, daqueles que perderam seus entes queridos, seus amados. Nós te pedimos, ajuda, Senhor, a passar, ó Deus, Senhor, que nós possamos compreender que a vida aqui é temporária, Senhor, mas que contigo a vida é eterna. Obrigada, Pai, porque podemos conhecer e saber que a vida contigo é eterna. Senhor, por isso, Pai, que nós possamos te buscar de todo o nosso coração, através, Senhor, daquilo que Jesus disse, Pai, que nós possamos, assim como está escrito, aquele que ouve as minhas palavras, disse o Senhor, e crê em Deus será salvo. Queremos ouvir a tua voz, Jesus. Queremos ouvir as tuas palavras. Queremos ouvir, Senhor, o ecoar dos teus ensinamentos até hoje. Que o teu Espírito, Senhor, esteja, Pai, trazendo a nossa memória, Senhor, fluindo em nossos corações. Porque nós sabemos, ó Deus, que precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do teu poder. Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, mas é sim, Senhor, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade, contra dominadores do mal, Senhor, nos lugares celestiais, contra os principados, Senhor, e nós não podemos vencê-los se o Senhor não estiver conosco. Por isso nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Senhor, na tua palavra, fortalece, Senhor, no teu poder, que nós possamos estar, Senhor, fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Clamamos agora que o Senhor esteja nos revestindo com a tua armadura, com as armas espirituais, poderosas em ti, para destruir todos os sofismas, para destruir, Senhor, os preconceitos, para destruir as tradições humanas, para destruir os nossos pensamentos errados, Senhor, pensamentos que são construídos de forma equivocada. Eu clamo, Pai, que o Senhor cinja os nossos lombos com a verdade, ó Deus, colocando sobre nós a couraça da justiça, calçando, Senhor, em nós, ó Pai, o evangelho da paz, para que por onde pisarmos sobre esta terra, nós possamos, Senhor, deixar as marcas da tua palavra, do teu amor, dos teus ensinamentos, da tua instrução. Senhor, que nós possamos ter o escudo da fé e com ele, Senhor, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que nós possamos, Senhor, ter sobre a nossa cabeça o capacete da salvação, Senhor, e também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com esta palavra, Senhor, nós possamos avançar contra o reino das trevas, ó Deus, porque ela é a nossa arma de ataque. Por isso a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus onipotente descansará. Nós podemos dizer ao teu respeito, Adonai, que tu és o nosso Elohim, Senhor, a nossa força, a nossa segurança, o nosso refúgio, em quem nós confiamos, a nossa fortaleza. O Senhor nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa.
O Senhor nos cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas, Senhor. Nós declaramos que eu e a minha casa, Senhor, e todos aqueles que estão assistindo, Senhor, ouvindo esta live, ouvirão depois, eles, Senhor, e a sua casa, Senhor, os seus amados não serão atingidos, Senhor, somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos a recompensa daqueles que não amam ao Senhor. Ó Deus, nós não temeremos o pavor da noite, Senhor, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda nas trevas, ou o espírito da morte que assola ao meio-dia, porque a tua palavra diz, e ela é a verdade, está escrito e nós tomamos posse dela. Nós confiamos na tua palavra escrita e deixada, Senhor, para todos aqueles que colocam, Senhor, em ti a sua confiança e a sua esperança, que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Por isso que 1000 cairão à nossa direita, 10.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, nem nós, Senhor, nem a nossa casa. Nós clamamos por isso, Pai. Senhor, que o Senhor nos livre de todo mal, nos livra, Senhor, do homem mau, nos livra, Senhor, do homem de maus intentos, nos livra, Senhor, de toda ação do maligno, e que nós possamos andar, Senhor, em retidão diante da tua presença. Que o Senhor, ó Deus, dê ordem aos teus anjos, para que eles nos guardem em todos os nossos caminhos, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor dará ordem para aqueles que te buscam. Está escrito que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra. Então, Pai, nós tomamos posse desta palavra. Senhor, livra, Pai, todos aqueles que temem ao Senhor. Livra, Pai amado, aqueles que colocam em Ti a sua confiança e a sua esperança. Senhor, que nós possamos, ó Deus, ser guardados, Senhor, se for necessário, pelas mãos destes anjos. Senhor, que eles nos guardem em todos os nossos caminhos, para que o nosso pé não tropece em pedra alguma, mas que nós possamos pisar o leão e a áspide, calcar debaixo dos nossos pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente nós amamos ao Senhor. O Senhor também nos livrará, o Senhor nos guardará, o Senhor nos colocará num alto refúgio, porque nós cremos e confiamos no teu nome. Senhor, a nossa confiança, a nossa esperança não está, Senhor, em Deus e Senhor dos homens, mas está no Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Por isso, Senhor, ouve o nosso clamor quando buscarmos a Ti. Quando invocarmos o teu nome, o Senhor nos ouvirá. O Senhor nos colocará num alto refúgio, porque cremos e confiamos em Ti, Senhor, e nós poderemos assim testemunhar os teus feitos, anunciar as tuas maravilhas, porque tu és grande, tu és fiel, maravilhoso, tu és o Deus forte, tu és Pai da eternidade, Príncipe da paz. Por isso, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti nesse momento. Oramos, Senhor, também, Pai, para que o Senhor nos envie chuva, que o Senhor envie chuva sobre a nossa terra, que o Senhor faça, Pai amado, Senhor, destilar o céu, Pai, sobre, Senhor, as lavouras, sobre os pastos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, porque a chuva é uma bênção, que o Senhor ouça o nosso clamor e abençoe, Pai, o teu povo, que se chama pelo teu nome, Senhor, que oramos, Pai, em teu nome, ó Yeshua, e clamamos, Pai, para que o Senhor esteja ouvindo a nossa oração, o nosso clamor. Abençoa-nos, ó Deus, abre, Senhor, as comportas dos céus, e, Senhor, faça despejar a chuva abundante, seródia, temporã, para que possamos, Senhor, ser guardados, abençoados, para que possamos, Senhor, ser alegres, ó Deus, pelas tuas bondades e pelas tuas maravilhas. Abençoa, Pai, todos aqueles que estão conosco agora, nesta live, Pai. Vai visitando, Senhor, agora. Vai visitando, Senhor, cada casa. Vai visitando, Senhor, cada um, ó Deus, que agora está, Senhor, agora e ao vivo aqui. Aqueles, Senhor, que vão assistir posteriormente. Vai visitando, Senhor, que o teu Espírito visite, Senhor, cada um deles, ó Deus, fortalecendo, Pai, na fé, fortalecendo, Senhor, na esperança, fortalecendo, ó Pai amado, para que sejam, ó Deus, firmes e constantes, sempre abundantes na Tua obra, sabendo que toda a nossa vida não é vã no Senhor.
Cuida, Senhor, de cada um de nós e de todos aqueles que estão ligados a nós, de perto ou de longe. Senhor, eu oro pelos nossos funcionários do campo e da cidade, das suas famílias. Eu oro, Pai, para que o Senhor estenda a tua mão de bondade e graça sobre esta igreja, sobre a liderança desta igreja, sobre os pastores, Senhor, sobre as suas famílias. Eu clamo, Pai, para que o Senhor esteja ministrando sobre cada um deles, ó Deus, com o teu amor e com o teu favor. Livra-nos, Senhor, e abençoa-nos, ó Pai, segundo a bondade do teu coração. Eu oro em nome de Yeshua, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom estarmos aqui, né? Quero voltar um pouquinho atrás para mandar um beijo, né, para aqueles que estão nos assistindo. Quero mandar também um beijo para Silvânia, Regina, né, que está conosco. A Ivani do seu ódio também, Batistucci, também está conosco. A Vera Bueno, ela está vindo de São Paulo, né? Também a Tia Maria, a Enilda, a Enilda também está pedindo para que ore pelo Carlos Eduardo, né? Pelo genro, pelo Carlos Eduardo Mendonça de Freitas. Amém. E eu quero te pedir, vai compartilhando conosco dessa live. Você pode ir na sua barra bem de baixo aqui, ó, do seu celular. Tem um lugarzinho onde você pode compartilhar. Então compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que estão perto de você, por aí, fazem parte do seu hall de amizades, né? Para que eles também sejam abençoados pela última lição de Gilgal de hoje, né? Nós já falamos de 4 lições e hoje vai ser a última. Uma lição muito importante para todos nós. Um beijo também para Luciana Rosa Silva, né? Vamos estar orando, sim, Enilda, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, tá? E eu quero te dizer, às vezes eu não consigo ver todas as mensagens. Às vezes eu só consigo ver mensagens depois que eu publico, mas não fique triste, porque nós vamos estar sim e sempre estamos orando por todos aqueles que estão conosco, tá bom? Eu quero hoje falar sobre a última lição de Gilgal e eu não quero que você perca. Eu não quero que você perca esse momento, porque é um momento muito importante de nós encerrarmos essas 5 lições a respeito deste lugar tão importante, que era este lugar chamado Gilgal. Bendito é o Senhor pela água, né? O Senhor seja glorificado. Sem água a gente não vive. Você tem se lembrado, se você não tem assistido conosco, você pode assistir nas últimas lives, né? Das sextas-feiras do Ministério Vidas Transformadas. Você pode assistir todas as lições a respeito de Gilgal. Desde a primeira, né? Essa é a 5ª lição que nós vamos falar. Um beijo também pro pessoal da Burguesinha, aqui de Altaquari, né, a loja. E eu quero mandar um abraço, né, para todos vocês aí da Burguesinha. Nós falamos a respeito de Gilgal. E falamos que Gilgal, na verdade, foi o primeiro acampamento do povo de Israel ao sair do Egito. Nós conversamos sobre isso. E falamos da primeira lição de Gilgal, a importância de você deixar o Egito para trás, de você ter a disposição de uma nova vida, de você se dispor a abandonar a velha vida para trás, os velhos costumes e entrar em uma nova etapa. Gente, nós estamos nesse tempo. Nós estamos nesse tempo de viver uma nova vida, de viver uma nova etapa. Chega de viver a vida velha. Chega de viver as mesmas coisas, as coisas velhas já passaram. A palavra do Senhor diz que tudo se faz novo. Ele nos deu uma oportunidade para que nós possamos ter uma nova vida. Então, a primeira lição de Gilgal que nós falamos foi a lição de você se desprender daquelas tradições do passado, da vida velha, das coisas que você vivia antigamente, e você se dispor a viver, a deixar o pecado para trás. Deixar o Egito para trás significa deixar o pecado, deixar
as coisas que não agradam a Deus, deixar para trás, se disponha. Eu sei que às vezes você está me assistindo aí e está dizendo, mas eu não consigo. Se disponha, o Senhor vai te ajudar, Ele vai te amparar, Ele vai te conduzir. Apenas se disponha a entrar na terra de Canaã, se disponha a ter uma nova vida no Senhor, dizer, Deus, eu sei que eu faço tanta coisa errada, eu não consigo mudar, mas eu estou disposta a mudar, me ajuda. Se você fizer isso, o Senhor vai te ajudar, Ele vai te amparar, porque Deus é fiel, é o que Ele mais quer, Ele quer que você abandone o pecado. A primeira lição de Gilgal é que você abandone o pecado. Por quê? Porque Gilgal foi o primeiro lugar de acampamento do povo de Israel quando eles saíram do Egito e entraram na terra de Canaã. O primeiro lugar onde eles se estabeleceram ao passar o Rio Jordão. Nós falamos sobre isso, da importância do memorial, né? Que a sua vida, a partir de agora, a partir daquele momento, a sua vida constrói memórias, ela constrói um memorial diante do Senhor. Lembre-se que Josué tirou 12 pedras de dentro do Rio Jordão, né? E essas 12 pedras foram levadas sobre os ombros de um representante de cada tribo de Israel. E eles entraram então em Canaã, fizeram um grande montão de pedras. E ali era para ensinar as próximas gerações, quando seus filhos passassem e vissem aquele amontoado de pedras. Lembra que eu falei que dentro do rio a pedra era redonda, fora do rio a pedra era quadrada, e lá então estava um montão de pedras redondas em meio a pedras quadradas. É assim que as nossas vidas precisam ser, destoadas deste mundo. As nossas vidas precisam ser arredondadas pelo trabalhar da água da vida em nós. Então, a primeira lição de Gilgal é você abandonar, se dispor a abandonar a vida velha e começar uma nova vida. A segunda lição de Gilgal foi eles circuncidarem, né? Lembra que nós falamos a respeito da circuncisão, quando eles tiram o prepúcio do órgão sexual masculino. Isso significa arrancar a parte carnal das nossas vidas. Quando nós nos dispusemos a abandonar o pecado, nós também precisamos nos dispor a não viver mais pela carne, pelos sentimentos, pelos nossos desejos, pela nossa vontade. Eu até me lembro que quando eu falei sobre isso, eu falei de uma pregação do pastor Cláudio Duarte. Ele fala que nem tudo que você quer, você pode, né? Abandonar os nossos desejos carnais não significa que você não vai tê-los. Você vai ter muitas vezes, mas você não vai viver por eles. Você não vai decidir a sua vida por eles. Não vai estar baseado neles, né? Você precisa estar baseado no Senhor e na sua palavra. A terceira lição de Gilgal, nós falamos que eles celebraram a Páscoa, que eles voltaram a celebrar a Páscoa, algo que eles não faziam durante os 40 anos da travessia do deserto, ou seja, eles se dispuseram a obedecer a palavra do Senhor, eles se dispuseram a voltar a cumprir os preceitos de Deus. Quando nós queremos uma nova vida, quando nós queremos entrar na terra das promessas, e todo mundo quer entrar na terra da promessa, todo mundo quer viver a promessa, todo mundo quer viver o bem. Quem não quer viver feliz? Quem não quer viver o bem? Todos nós queremos. Mas aí Gilgal nos dá essas lições. Para você viver o bem, para você se estabelecer na presença de Deus, você precisa sim estar abandonando a velha vida, se dispondo a isso. Você precisa estar arrancando de você a condição de estar vivendo através da sua vontade carnal. Você também precisa aprender a obedecer a palavra de Deus, os preceitos do Senhor. Então a palavra de Deus diz que lá eles celebraram a Páscoa, e quando eles celebraram a Páscoa, eles celebraram a Páscoa e eles voltaram a viver a vida, né, que o Senhor tinha falado para eles, para que eles vivessem ali direcionados pelo Senhor, dirigidos por Deus, né? Nós falamos então da Páscoa, falamos também
da direção, né, da queda de Jericó. E na quarta lição, na semana passada, nós falamos a respeito de que Gilgal, este lugar impressionante, ele é lugar de experiências extraordinárias com Deus. A partir do momento em que você se dispõe a ter uma nova vida, a abandonar a vontade carnal como chefe, né, como determinadora da sua vida, a partir do momento em que você decide obedecer aos preceitos do Senhor, cumpri-los, né, cumprir a palavra, voltar a cumprir a palavra do Senhor, então a quarta lição é que você e eu teremos sim experiências extraordinárias com Deus. Foi quando nós falamos a respeito de Josué, que se encontra então com um ser, né? Eu falo um ser porque lá estava um homem. Ele viu um homem, né, na sua frente. Ele estava diante de Jericó, não sabia o que fazer com Jericó. Jericó era uma cidade murada, né, muito bem fortalecida, uma cidade fortificada. Não havia como eles derrubarem as muralhas de Jericó. Mas aquele homem deu instruções, e quando nós estamos em Gilgal, quando nós nos dispusemos a andar na vontade de Deus, nós então recebemos instruções do Senhor. Nós recebemos essas instruções de Deus para que Ele nos leve à vitória. Você vê aqui que Josué, ele teve a instrução deste homem, né? Que ele levanta os seus olhos e vê um homem com a espada desembainhada, e este homem fala para ele então. Aqui no capítulo 6 você vê este homem dando orientações, né? Este homem, né? A gente fala homem porque ele tinha o semblante de um homem, mas era um ser celestial. Muitos dizem ser uma teofania, o próprio Yeshua manifesto ali naquele lugar, conversando com Josué. Outros dizem que era um anjo. Ah, mas como um anjo aceita adoração? Na verdade, ele se prostra, não significa exatamente, né, a adoração. Muitas traduções nossas dizem adoração, mas a palavra em original é se prostrar, em significado de honra. Então, tirando essas questões teológicas, eu quero que você se lembre disso. Gilgal, quando a gente busca este lugar, né? Quando a gente começa a ver as lições deste lugar, nós temos lições extraordinárias, experiências maravilhosas com o sobrenatural de Deus. Experiências maravilhosas com o sobrenatural de Deus. É isso que nós precisamos buscar. Porque é ali, quando nós não sabemos mais o que fazer, quando nós não temos mais como resolver. Atrás de Josué estava o deserto, estava o Jordão que já havia fechado. Atrás de Josué não tinha como retroceder, ele não poderia voltar com aquele monte de gente para trás. Ele precisaria avançar. Mas como avançar diante de uma cidade fortificada como era Jericó? Mas então o Senhor dá instruções. Josué obedece às suas instruções. E você vai ver aqui no capítulo 6 que Josué, então, com todo o povo, eles cumprem a vontade do Senhor, obedecem, executam exatamente aquilo que o Senhor havia dito. E nesse momento, então, eles têm vitória sobre Jericó. E a sua fama corre por aquele território, porque Jericó era uma cidade muito difícil de ser conquistada. Mas Jericó não se manteve de pé diante da estratégia do Senhor. Então eu quero dizer para você, diante da estratégia do Pai, nenhuma dificuldade ficará em pé, desde que nós passemos por todo o processo. Não pense que você vai chegar em Jericó assim, do nada, né? Diante dele. Nós precisamos passar por todo o processo de Gilgal, passar por todo esse processo para que possamos ter experiências extraordinárias, e assim o Senhor nos dá a direção. Mas hoje eu não vou falar sobre Josué. Hoje eu vou falar sobre Gilgal.
Eu vou continuar falando sobre este lugar tão impressionante, chamado Gilgal. Na verdade, houve uma outra situação em Gilgal. E essa situação está descrita no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 13. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 15, tá? Do versículo 1 ao versículo 15. Eu quero que você acompanhe comigo aí, você que está nos acompanhando ao vivo. E eu mais uma vez eu peço para você, eu sei que você já fez, eu sei que você já compartilhou com algumas pessoas, mas não desista. Vamos compartilhar para que este vídeo chegue ao maior número de pessoas possível, para que esta lição tão importante de Gilgal, e vai ser a última lição que vamos falar hoje, esteja sendo multiplicada na vida das pessoas. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá? Talvez a sua versão seja diferente, mas esta daqui é a Bíblia de Louvor e Adoração, né? Na Nova Versão Internacional. Eu sei que é um pouquinho diferente a tradução, né? Mas eu quero dizer para você que nós temos várias traduções, mas elas normalmente querem dizer a mesma coisa. Por que eu peguei essa? Porque hoje, para ler este texto, fica um pouquinho mais fácil a nossa compreensão. Então, diz assim, 1 Samuel capítulo 13, versículo 1 ao versículo 15. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o acampamento dos filisteus, atraindo o ódio deles sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Lembre que eu falei para você que Gilgal era o acampamento, era o primeiro acampamento do povo de Israel. Agora Saul volta com o seu povo, com o seu exército para Gilgal. Saul volta para lá para se estabelecer. Por quê? Preste atenção. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Olha lá. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, eles esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade, ou seja, atravessaram o acampamento de Gilgal para o outro lado, voltaram, né? Atravessaram o Jordão e foram hoje para o lado da Jordânia. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Saul estava em Gilgal e os soldados que estavam com ele lá no acampamento, que não haviam se escondido em rochas, em cavernas, em cisternas, em buracos, tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas Samuel não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Ele então ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso me senti obrigado
a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor, o seu Deus, que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou o homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele, e eram cerca de 600 homens. Eu quero te contar um pouquinho para que você entenda aquilo que estava acontecendo. O povo de Israel resolveu colocar sobre si um rei. Eles não tinham rei, mas quando eles chegaram em Canaã, eles perceberam que todos os acampamentos, todos os povos tinham um rei. E eles não tinham nenhum rei. Então, eles pedem, buscam um rei. E Samuel, que era profeta na época, ficou muito entristecido, porque, na verdade, quem dava orientações ao povo de Israel era agora Samuel, era o profeta. E eles estavam desprezando o profeta. E Samuel orou ao Senhor e disse: Senhor, eles me desprezam. E o Senhor disse: não, Samuel, eles não estão te desprezando, eles estão me desprezando. Eles estão trocando a minha liderança por uma liderança humana. E assim o Senhor permitiu que fosse ungido Saul como primeiro rei de Israel. O próprio profeta Samuel fez isso, ungiu Saul como rei de Israel. Mas agora Saul começa a reinar. A Bíblia diz que ele começa a reinar com 30 anos. E logo no início do seu reinado, logo no começo, ele ajunta o seu exército, eles atacam os filisteus. Não havia ordem do Senhor para isso. Mas eles esperam, então, Samuel para oferecer holocaustos. Onde? Em Gilgal. Eles estavam acampados em Gilgal, aguardando o profeta, para que o profeta oferecesse holocaustos a Deus, e assim o Senhor os abençoasse nas guerras. Mas Saul, ele não fez nada disso. Saul decidiu agir por conta própria. Saul decidiu atacar os filisteus e depois mandar a notícia aos hebreus, chamando o profeta Samuel. O profeta Samuel se demorou. Por 7 dias eles aguardaram, mas Saul estava ansioso. Saul estava tão ansioso que ele queria resolver as coisas da sua própria maneira, da sua própria forma. Qual é a lição de Gilgal? A lição é que há uma promessa para nós. Existe uma promessa para Saul. Existia uma promessa para ele. A promessa de que ele seria rei e se a sua descendência ocuparia o trono, desde que ele cumprisse a ordem, os mandamentos do Senhor. Saul não cumpriu. Saul desobedeceu. A primeira coisa que Saul faz é passar por cima da liderança, da sua liderança, do seu sacerdote. Ele passa por cima de Samuel. Ele toma o ofício que não era dele. Ele toma a condição que não era para ele executar. E ele então executa o holocausto, ele executa o sacrifício de comunhão. E quando Samuel chegou, perguntou a ele: o que você fez, Saul? E ele diz: olha, os soldados estavam querendo me abandonar. Eu estava vendo que os filisteus estavam prontos para me atacar. E eu ainda não havia buscado a Deus. Então, eu decidi buscar a Deus agora, né? Eu decidi sentir-me obrigado a oferecer o holocausto ao Senhor. E Samuel lhe dá uma advertência muito difícil. Samuel lhe dá a advertência que ele não precisava ouvir. Samuel diga a ele: olha, você agiu como um tolo. Na verdade, quando nós temos promessas para nós precisamos continuar
andando na direção de Deus. Precisamos continuar caminhando na direção que o Senhor tem nos dado. Deus tinha dado direção a Samuel, o profeta, para ungir a Saul. E ele precisava cumprir a vontade e a ordem de Deus. Mas foi isso que ele fez? Não. Saul resolveu agir por sua própria conta. Saul resolveu tomar atitudes segundo o seu próprio pensamento. Ele disse: eu pensei, agora os filisteus me atacarão. E eu não busquei a Deus ainda. O Samuel, o profeta, está demorando. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa condição de não aguardar, de não esperar, faz com que nós tenhamos atitudes tolas diante do Senhor e perdemos assim as promessas. Quando nós falamos de libertação, nós estamos falando de pessoas que recebem sim promessas. Você tem promessas sobre a sua vida. O Senhor não te chamou à toa. O Senhor, Ele não simplesmente disse: não, eu vou chamar essa pessoa, ela não tem nenhum propósito, mas eu vou ver o que eu vou fazer com ela. Não, não é assim. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor é fiel, juiz, companheiro. O Senhor é maravilhoso. E Ele quer que você e eu possamos desfrutar de todos os propósitos que Ele tem para nós. Mas depende de mim, depende de você desfrutarmos tudo aquilo que Ele colocou diante de nós. Ele quer que você cumpra o propósito que Ele determinou na sua vida. Mas depende de você. Depende de você não se deixar vencer pela ansiedade. Depende de você não se deixar vencer pela angústia, tomando coisas que não são de sua responsabilidade, passando por cima de Deus, passando por cima da sua liderança, seja ela qual âmbito for. E quando eu falo aqui de liderança, gente, vamos começar na liderança da nossa própria casa, na liderança de nós como mulheres, né? Como tendo seus pais, com os seus pais como líderes, ou o seu marido como líder, ou qualquer outra pessoa, seus pastores, né? Ou seja, a sua liderança política, a sua liderança civil. Nós precisamos aprender a cumprir os nossos preceitos. Existem coisas que não são da nossa responsabilidade. São os nossos líderes que têm que tomar ação, que têm atitude, que têm a unção, a bênção do Senhor para isso. A palavra do Senhor diz que é Ele que estabelece reis, é Ele que estabelece as autoridades sobre nós e é Ele que as remove. Então eu quero dizer a você, nós precisamos não poder sucumbir, nós não podemos sucumbir à nossa ansiedade. Saul naquele momento tinha uma promessa sim, Gilgal é este lugar, Gilgal é um lugar de acampamento, lugar de segurança, lugar de adoração, lugar de holocaustos, mas lembre-se que é neste lugar também que o Senhor pode remover de nós as suas promessas. Ai, mas Deus remove? Remove. Ele removeu da vida de Saul, porque Saul não cumpriu aquilo que lhe era determinado. Cabe a mim e a você cumprir aquilo que nos é determinado a fazer. O que é que foi determinado a você para fazer? Qual é o propósito da sua vida? Dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sociedade onde você está vivendo, da comunidade onde você vive, do seu bairro, da sua cidade. Qual é o propósito que Deus instituiu sobre mim e sobre você para podermos cumprir, sem pular, sem passar por cima de ninguém, sem desobedecer às ordens do Senhor? Mas aqui naquele momento, quando Saul desobedece a Deus, ele recebe a sentença e ele diz, Samuel diz a ele, se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado. Porém, agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou em Israel alguém que tenha um coração disposto a obedecer. E eu quero encerrar esta palavra nesta tarde,
dizendo a você assim: Deus, Ele tem promessas para você. Ele tem promessas para mim, Ele tem promessas para nós, Ele tem. As suas promessas estão estabelecidas sobre nós. Mas existe uma contrapartida, vamos dizer assim. Talvez é como se fosse um contrato. O Senhor vai cumprir a sua parte, porque Ele é fiel. Mas será que nós vamos cumprir a nossa parte? Em obediência, em temor, não deixando a ansiedade tomar conta da nossa vida, querendo resolver as coisas pela nossa própria mão, na nossa própria forma. Foi isso que Saul fez. Ele quis resolver da sua própria forma, do seu próprio jeito, da sua própria maneira, passando por cima daquele que deveria fazer aquilo. Ele não sabia cumprir os preceitos. Ele não sabia aguardar com esperança, com segurança ao Senhor. Ele não sabia aguardar o tempo de Deus. Para nós é difícil aguardar o tempo de Deus. Para mim também é. Sou diferente de ninguém. Eu não sou diferente de Saul. Qual que é a diferença hoje? Eu procuro aprender com os erros de Saul, para que eu não venha cometê-los. Por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus, e ela é viva, ela é verdadeira, para que nós olhemos para a vida de Saul, de Davi, para a vida de Jonas, para a vida de tantos personagens que estão aqui, e cumprir aquilo que é bom e deixar de lado aquilo que eles erraram. E eu quero dizer a você que a lição de Gilgal para nós, a última lição, é que Deus tem promessas para nós em Gilgal. Gilgal é lugar de recebermos vamos dizer assim, a confirmação do estabelecimento das promessas de Deus na nossa vida. O Senhor quer confirmar sobre nós, mas Ele nos coloca sob pressão. Ele permite. Ele permitiu que naquele momento Saul e o seu exército estivessem sob pressão. Você está sob pressão hoje? Você está vivendo um tempo de pressão, de dificuldade? Então não faça segundo a sua vontade. Aguarde o tempo do Senhor. Aguarde a instrução de Deus. Aguarde a liderança que tem estabelecido nas suas mãos para fazer a vontade de Deus. Não passe por cima de ninguém. Não faça segundo o seu querer. Não faça segundo a sua vontade. Não faça assim como Saul disse: eu pensei que isso seria bom. Não, busque o Senhor. Cumpra a palavra de Deus. Gilgal é lugar de confirmação do seu chamado. Gilgal é lugar de confirmação da vontade de Deus na sua vida. Gilgal é lugar de confirmar, mas essa confirmação depende de você, depende das suas atitudes, depende de como você vai reagir diante da pressão, de como você vai reagir diante das dificuldades, que elas existem para todos. Quantas dificuldades estamos passando? Como vamos reagir? Será que você vai murmurar? Será que você vai reclamar? Será que você vai praguejar? Será que você vai amaldiçoar a Deus? Qual vai ser as nossas atitudes diante das pressões? Hoje é Gilgal para nós. Hoje é um tempo de pressão para nós. É um tempo de dificuldade. Mas eu quero que você olhe para Saul hoje e não faça como ele. Olhe para Saul e viva de forma diferente. Olhe para Saul e haja de forma diferente. Não resolva os problemas pelas suas próprias mãos, pelos seus próprios pensamentos. Mas espere, aguarde, confie, porque o Senhor vai estabelecer sobre todos aqueles que colocam no Senhor a sua confiança. Amém? Eu quero agradecer também a Janete, que está nos assistindo.
Obrigada, Janete. A Raquel Campos também está nos assistindo lá do norte do Mato Grosso, né? Que Deus abençoe. A Elvira está nos assistindo lá do Rio Grande do Sul. Olha aí, tá vendo? A gente alcança lá no norte do Mato Grosso, lá no sul, né? A Celinha, que está conosco também, está nos assistindo. O irmão Fábio Vilela também está conosco. A Janete, ela está pedindo oração pela classe caminhoneira. Ela está em Sinop, né? Sentido Miritituba, lá no Pará. Que Deus abençoe você, Janete. A você, o neto, toda a sua casa e a todos os caminhoneiros, né? Hoje, falando nisso, eu estou cheio de caminhoneiros lá na minha casa hoje. Estão nos aguardando, né? Para fazer nota. Então, eu estou cheia de caminhoneiros lá. Que Deus abençoe a todos eles. Que Deus abençoe a todos aqueles que nos ajudam, né? Nesse transporte dos alimentos, naqueles que plantam, naqueles que criam, naqueles que não param, nos médicos, nos enfermeiros, nos técnicos de enfermagem, nos motoristas de ambulância, né? Em todos aqueles que têm trabalhado incansavelmente contra esta pandemia. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor os fortaleça, porque nós sabemos o quanto é difícil trabalhar sob pressão, né? Saul estava sob pressão, e que nós possamos aprender que sob pressão nós aguardamos a vontade do Senhor. Nós precisamos muitas vezes nos acalmar. Saul já estava aguardando por 7 dias e ele ficou impaciente e ele resolveu o problema por si mesmo. Não faça isso. Aprenda com Saul. Vamos aprender, eu e você, vamos aprender com Saul a não fazer conforme ele fez. Porque a lição de Gilgal, a última lição que eu tenho para nós nessas 5 lições que falamos, é justamente isso. Não vamos nos deixar levar pelas nossas vontades, mas obedeçamos ao Senhor. Estejamos esperando com paciência no Senhor, e Ele ouvirá o nosso clamor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco, que esteve nesse tempo em que nós estivemos aqui na igreja, né? Hoje, depois de 1 mês e pouco, estamos voltando a ter a nossa reunião presencial aqui na igreja. Por enquanto não tem ninguém, mas eu quero mostrar para você aqui, ó. Tá vendo? Quero mostrar para você como é que a gente muda aqui. Olha lá, tá vendo? Hoje nós não temos ninguém aqui ainda. Ó, tá tudo vazio. Mas a igreja está cumprindo todos os preceitos, né, de distanciamento. E eu creio que para todos aqueles que precisam estar aqui, né, juntos, eles vão poder chegar aqui e ouvir uma palavra de bênção de todos aqueles que sobem ao púlpito para trazer um recado de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê da sua shalom. Nós oramos e clamamos para que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor guarde todos aqueles que estão ligados a você e que o Senhor esteja cobrindo com a sua mão de bênção e de graça a sua vida. Não se esqueça, neste sábado, amanhã à noite, tem Jovens Kadosh aqui na igreja e também eu creio que estará sendo transmitido online. No domingo pela manhã tem Escola Bíblica Dominical, ainda estamos estudando sobre Apocalipse, estamos no capítulo 20. Neste domingo o pastor Cláudio vai estar dando aula na sala dos adultos, mas tem sala a partir de 12 anos para todas as idades, tá? E eu quero lembrar a você também que tem culto no domingo à noite, às 19 horas, culto presencial e online. Então você pode ser abençoado de todas as formas que você quiser. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco. E assim como diz o pastor Cláudio todas as vezes, que o Senhor nos fortaleça, né? Gosto muito, quando ele fala, sempre brinco com ele, falei que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. E que assim ele nos fortaleça todos os dias. E que mediante a pressão, nós não venhamos a sucumbir à nossa ansiedade. Um beijo para você e até sexta-feira que vem, se assim o Senhor permitir, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Um beijo a todos e compartilhe dessa live.